Você já pensou em ter a habilidade de tocar tudo o que você quiser na guitarra? Já pensou em conseguir improvisar, compor e arranjar sem precisar de criatividade ou inspiração? O negócio é que existe uma metodologia que propõe te ensinar exatamente isso. E é sobre ela que você está prestes a assistir. Começa agora o podcast 5x12. Fala, meus irmãos! Está começando mais um episódio do podcast 5x12. Hoje a gente vai falar sobre harmonia funcional, né, no campo harmônico maior e no campo harmônico menor. E para me ajudar aí nesse debate, para ajudar aí nessa exposição de ideias, eu trouxe meu brother Toca. Salve, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bom? Estou aqui terminando de Eu tenho os jantar, meus mas é isso aí. queridos, né? Às vezes vai mudando, né? Eu tenho as últimas aulas, Gabriel. Eu estou começando com Aloha, meus irmãos. Muito Não tem nada a bom, ver. muito bom. Aos poucos Mas tem eu que mudando um pouquinho, vou... mas salve, Mas meus dá pra irmãos, é roubar, bom, é né? um clássico. Quando for te imitar, dá pra rolar um salve, meus queridos, que funciona bem também, né? Tudo bem também. Muito bom. Ultimamente, o que eu Irmão, mais... ó, tava pensando aqui, ó. O que você acha? Por onde a gente pode começar a falar sobre harmonia funcional? Aliás, vamos lá. Quando você vai explicar sobre harmonia funcional, o que você fala? Como você começa a expor esse assunto? Eu falo assim, tipo, agora que nós vamos começar a estudar harmonia funcional, vou apresentar para vocês 3 novos personagens, né? Que são subdominante, dominante e tônica. Eu já começo falando deles. Já falo qual que é a função de cada um, falo qual que é a sonoridade que cada um passa, né? E já entro com aquela coisa, aquela questão de a música ser uma brincadeira sempre de tensão e resolução. Alguns acordes trazem uma sensação de casa, de aconchego, de estabilidade, né? Função que é expressa pela função tônica. E o oposto seria a dominante, que tem essa função de causar uma tensão, de causar uma instabilidade, de gerar no ouvinte uma necessidade de uma resolução, que no caso é feita pela tônica, né? E aí eu falo que a subdominante está ali como meio intermediário. Como que você fala da subdominante? Isso aí também eu já vi várias explicações diferentes. E você, como você começa? Cara, eu assim, quando eu vou começar sobre harmonia funcional, eu falo, tipo, bem parecido com você. Eu falo assim, ó, vamos entender como é que funciona as funções dos acordes. Então, assim, eu começo a explicar que em um campo harmônico, né, geralmente eu passo isso após falar sobre o campo harmônico, né, tal. Em um campo harmônico a gente vai ter, cada um daqueles acordes vai ter um porquê, né? Cada um daqueles acordes vai ter uma função, não são, a gente não precisa tratar com eles de forma aleatória, a gente tem um porquê de colocar cada um deles em sequências específicas, etc, né? E aí, com isso, eu começo a falar, basicamente a gente vai ter três tipos de porquês, né? A gente vai ter acordes que relaxam, né? Que fazem que quando a gente ouve, a gente não sente a necessidade de fazer nada, de ter uma continuação, né? Eles são ótimos para encerrar, são ótimos para começar, são acordes que fazem com que a gente não sinta que precisa se mover, né? Aí a gente vai ter os acordes de preparação, que são acordes que nos preparam para ouvir alguma coisa que está chegando. Então, quando a gente ouve esses acordes, a gente, por mais que a gente não sinta uma necessidade máxima, por mais que não seja uma coisa que, tipo assim, se parar nesse acorde, a gente vai sentir uma grande falta, mas quando a gente ouvir ele, a gente sente que algo está por vir, né? Esses acordes de preparação. Por quê? Porque estão literalmente preparando nossos ouvidos para ouvir um acorde de tensão, que é um acorde que, esse sim, faz com que a gente se sinta tensionado e, consequentemente, espere uma resolução, espere que a gente consiga retornar para o relaxamento. Então, eu falo que a música fica sempre nesse jogo de tensão, relaxamento, preparação para a próxima tensão, tensão novamente, relaxamento, e sempre nessa coisa de movimento, né? Que sugere o movimento na música. E os acordes de relaxamento a gente chama de tônicas, os acordes de preparação a gente chama de subdominantes, e os acordes de tensão a gente chama de dominantes. É mais ou menos assim que eu introduzo esse tema. O que você achou, irmão? Massa demais. Muito semelhante, muito semelhante. E, na Eu acho verdade, que... teve um momento que eu queria revisar. Você fala que
acordes de preparação e os acordes de tensão propriamente dita, ô caramba, tá? Fica apagando minha tela, velho. Nossa, vou ficar injuriado com isso. São coisas diferentes, porque, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem, pô, tô ficando injuriado, velho. Tô ficando Irmão, injuriado. quer sair e voltar? De repente Eu sair e vou fechar ficar. o Instagram? Pode, ó, vamos só tentar mais um pouquinho, eu vou ficar teclando aqui. Mas eu ia falar para você que é, é muito comum, né? Tá aí no vocabulário das pessoas que conversam sobre música, falar que o acorde de preparação é aquele susão, que não tem terça, que tem a nona, que tem a quarta, né? Aquele assim, vou pegar aqui o instrumento para mostrar melhor. E aquilo ali a gente usa no lugar do dominante, mas fala, pô, é um acorde de preparação. Então, quando você está explicando, quando você está conversando, ensinando função harmônica, acorde de preparação e o dominante são sinônimos? Não, não. Quando eu falo preparação, eu quero dizer uma ideia de subdominante. Então, quando eu estou falando de acorde de Ah, preparação, eu estou falando de acordes que vão preparar a gente para ouvir a dominante, né? Porque geralmente, quando a gente ouve um acorde, por exemplo, um 2, né, do campo harmônico, opa, depois a gente fala sobre as funções do. Depois a gente fala das funções de cada um dos acordes, né? Mas assim, quando a gente ouve um 2 do campo harmônico, a gente tende a esperar que aquele 2 se transforme em um 5 ou em um 7, né? Enfim, a gente tende a esperar, quando a gente ouve uma subdominante, a gente tende a esperar uma dominante. E aí, nesse sentido que eu falo de preparar, quer dizer que ela está preparando nossos ouvidos para ouvir a dominante que está por vir, né? Geralmente é assim que eu penso. Agora, o SUS. então vamos supor que eu sou um membro da turma do Fórmula da Improvisação. E eu falo assim, professor Gabriel, eu aprendi lá na minha igreja. O irmão me ensinou que acorde de preparação é isso aqui, que prepara para isso aqui. Professor, tá certo? Acorde de preparação, prepara para esse. Então, pensando no SUS, né, é que no meu caso eu falo do SUS bem mais para frente, né? Eu tenho até que me preparar para isso. Mas no caso do SUS, eu costumo falar o quê? Que na verdade ele é um acorde entre, pensando em funções mesmo, ele prepara mais do que uma subdominante, só que ele tensiona menos que uma dominante. Então é quase como se fosse o meio Legal! do caminho. É assim que eu falo. Então, por exemplo, quer ver? Vou pegar a guitarra aqui, ó. Então, por exemplo, se a gente tem um 2-5-1, deixa eu abaixar aqui. Ó, Ré menor, no caso de Dó maior, né? Ré menor, Sol 7 e Dó maior. Onde é que ficaria o SUS pensando numa hierarquia de tensão, né? Então, se eu fosse colocar pensando sempre em tensionar aos poucos, eu botaria primeiro um 2 subdominante, depois um SUS, vou botar o SUS mais clássico, só trocar a terça pela quarta. SUS, e depois o A dominante e o Dó. Não sei se dá pra ouvir também, né? Às vezes fica meio ruim a gravação. Mas assim, o que eu tô fazendo? Eu tô simplesmente trocando a terça pela quarta. Depois eu desço a terça e chego no Dó. Então, assim, pra mim, aonde que ele fica nesse jogo... Nossa, acabei de tirar o potenciômetro da minha guitarra aqui, ó. Fui diminuir o volume e saiu o potenciômetro da guitarra. Acredita, irmão? O Deixa eu pôr aqui. Aí, não é mas essa é fácil de pôr. Oi? não é o knob? É o knob, não é? O negocinho de girar? É, eu tirei isso aqui, ó. Mas é fácil de Ah, tirar isso aí e de pôr. eu chamo de knob, de knob. Eu chamo, deve estar mais certo do que o que eu falei. Mas, É porque, enfim. ó, knob, Gabriel, para a aula de inglês, né? Quando você vai abrir a porta, o que você pega ali na porta? É o knob. Maçaneta em inglês também é knob. Então, essa coisinha de girada aqui Pode falar. é o mesmo esquema de Entendi, pode joelho, ser. né? Que lê só ni, maçaneta é knob, a gente lê só knob. Fecha Que parênteses no doideira. inglês. Pode falar. Mas, enfim, pensando no SUS, eu boto ele nessa hierarquia. Ele como se fosse uma subdominante um pouco mais tensionada ou uma dominante menos tensionada. Então, assim, eventualmente, se você quer causar um efeito de dominante, um efeito de cadência, né? Cadência
para quem não entende, quando a gente fala de movimentos de preparação, ou melhor, vou até ser mais específico, quando a gente fala de movimentos que a gente tem uma tensão e uma resolução, né, que nem uma tensão e relaxamento, como a gente está falando, ou até uma preparação, tensão e relaxamento, né, uma subdominante, dominante tônica, a gente chama isso de cadência, tá? Tem gente que chama cadência de qualquer sequência de acordes, na verdade não é, na verdade são quando a gente tem esse movimento de tensão e resolução. E assim, se eu quero fazer uma cadência menos forte, menos agressiva, o sus é uma opção, por exemplo. Eu fazer o sus para substituir uma dominante e ter um movimento mais ameno, não tão tenso do que a própria dominante, né? Agora, se eu quero fazer uma cadência mais comprida, uma cadência com mais impacto, eu posso usar o sus antes da dominante. Então, eu faço, por exemplo, um 2, o 5 sus, né? O 5 maior que o sétimo menor, e o 1, né? Para chegar no 1. Então, para mim, na harmonia funcional, o sus, eu não lido, ele pode servir tanto para preparar quanto para tensionar, né? Porém, ele não chega a tensionar tanto quanto o acorde, o quinto grau de fato, né? Gabriel, eu lembro do estudo de. Eu sei que não tem absolutamente nada a ver, mas eu lembro do estudo de eletronegatividade, ou então até do FA que a gente estudava em gramática. Por quê? Porque eu acho interessante que você coloca uma hierarquia de tensão. Qual que vai ter mais tensão, qual que tá mais próximo, tá entre o subdominante e o dominante, né? Porque quando as pessoas me perguntam isso aí, eu falo simplesmente que o sus4 e o susão, que tem a quarta e que tem a nona, é muito usualmente utilizado para substituir o dominante e, obviamente, que enfraquece essa cadência de dominante para tônica justamente por causa do spoiler, né? Mas, justamente por causa do spoiler. Mas eu vou acrescentar essa questão de tipo, e aí, por conta, né, de não termos essa tensão, essa questão dessa força de chamar o próximo acorde fica mais fraca se for comparado com o dominante propriamente dito, mas fica mais forte se for comparado a um subdominante. Exatamente. Né? E eu acho que fica forte justamente por conta do baixo fazer esse movimento de quarta justa, né? Todo dominante resolve com o movimento. Então, é justamente por conta desse que a gente também tem essa sensibilidade de tensão e resolução, né? Mesmo que não apareça sétima menor no acorde dominante, né? Total. Né? E é interessante porque... Pode falar. Pode mandar. É que eu até estava pensando, porque é interessante que ao mesmo tempo, por isso que o SUS é muito diferente, né? Ao mesmo tempo que a gente pode usar, a gente vê ele sendo usado para substituir o dominante, né? Às vezes colocando no lugar do dominante, a gente vê às vezes ele principalmente em música pop, às vezes a gente vê ele preparando a dominante. Por exemplo, já ouviu Close to You? É aquela... Pensando, manda um salve pro Petro. Nossa, manda um salve, Gabriel. Ó, o Petros! Salve, Petros! Toca de ouvido na veia, é isso, irmão. Se liga. Sabe aquela música Close to You, do The Carpenters, acho que chama? Eu acho que eu sei. Manda bala aí. É aquela... É bem conhecida. Ela, nessa harmonia, a gente está em Sol maior, tá? Sol maior. E a gente tem um Dó maior com sétima maior, quarto grau, né? E aí depois ele vai fazer o Si7, dominante do Mi menor. Tá legal? Olá, o Mi menor. O Petros mandou pelo pra você. Irmão! Obrigado, irmão! Olha que massa! Petros, muito massa, muito massa. Né? Petros, nós estamos cumprindo aqui a segunda missão. Eu, teoricamente, já fiz a primeira missão lá de fazer a live de 15 minutos. E aí, depois que a gente terminar a live aqui com o Gabriel, a gente vai fazer uma live lá no meu Insta para eu também matar essa missão aí de fazer a live com alguém.
E aí vai estar rolando esse Perfeito. selo também. Estou tentando entender como é que funciona esse negócio, mas muito legal. Obrigado, Petros, por Total. mandar um selo aqui. Pô, total. Viva os músicos. Bom demais, pô. Obrigado, obrigado demais, Petros. Enfim, aí. Então, aí nessa música rola um Si7 que vai ser dominante do Mi menor, né? Que é o sexto grau do Sol maior. É aquela dominante da menor harmônica, Si7 e Mi menor. E aí. Muito bom. Obrigado, Petros. E aí, o que acontece? Quando ele vai fazer essa dominante, antes dele fazer o Si7 de cara, então tá lá, Dó maior, quarto grau, e é o Si7. Só que antes dele fazer esse Si7, o que acontece? Ele faz o Si7 sus, Si sus, né, no caso, e aí cai no Si7 para depois ir pro Mi menor. Então fica algo tipo assim, não sei se vai dar pra ouvir bem, né, mas ó, Dó, Si sus, Si7 e Mi menor. Acho que nem vai pro Mi menor ainda, acho que ele vai para outro lugar, mas assim, seria isso, né, na cadência. Mas assim, qual que é o lance? Se a gente fosse fazer um 2,5 do menor aí, a gente teria que fazer um Fá sustenido meio diminuto e o Si7 para ir pro Mi menor, né? É o 2,5 do Mi menor. Só que o 2,5 do Mi menor, o 2 às vezes é muito agressivo, você fazer um Fá sustenido meio diminuto. Dependendo do estilo da música. Às vezes é muito agressivo. Então, por exemplo, uma saída dessa música que encontrou é preparar utilizando o sus ao invés do subdominante. Porque aí porque aí acaba soando até um pouco mais ameno, né? Sim. Bom, e a quarta? Se a gente forçar a barra também, né? A quarta justa que a gente acrescenta, né? No acorde dominante, para fazer o acorde sus, é a quinta justa da subdominante 4. Assim como a nona. Então, ó, vamos falar em Dó maior, só para você pegar, né? Eu estou comparando aqui Sol maior e Fá. Quando a gente faz um Sol com nona, né? E com quarta justa, a quarta justa de Sol é Dó, que é justamente uma das notas que faz parte ali do dominante. Assim como quando a gente faz lá o sus, sus 4 e o sus 2, né? O 2 de Sol é Lá. E o Lá tá ali a terça maior do Fá. Então é como se a gente pegasse ali duas das três notas da tríade de Fá, né? Que é o subdominante. Ó, o subdominante, Fá, Lá, Dó. Eu peguei o Lá e o Dó, coloquei no Sol. É como se eu realmente, exatamente. literalmente dá dois, né? E isso rola mesmo, porque é o que uma galera fala. Ou é uma dominante sem a terça, ou é uma subdominante invertida, né? No caso, pode ser, por exemplo, um 2, Ré menor com baixo na quarta, né? Ré menor com baixo no Sol. Porque se a gente for pensar nas notas, a gente vai ficar pensando que a gente está pondo a nona e a quarta. Ficaria um Ré, a gente teria o Ré, a gente teria o Fá, dependendo da forma que você montar, o Dó e o Lá. Se você estiver colocando a nona e a quarta, né? Do que? Eu já me perdi agora. Tá, vamos lá. Ó, se liga. A gente tem, ó, pra gente ter um Ré menor, a gente precisa de um Ré falador, né? Ré falador. Aqui a gente tem, se a gente pega esse sus aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem tônica, aqui pensando em Sol como tônica, né? Tônica, sétima, menor, né? Só para ver se eu estou entendendo, você está comparando as notas do Sol sus 4, Sol sus 11ª e nona, com as notas do Ré menor. Isso, entendi. Exatamente. Agora entendi. E quando a gente compara, a gente tem o quê? A gente pode não ter o Ré, né? Eventualmente, às vezes pode até ter, mas geralmente não vai ter. Só que a gente vai ter, por exemplo, a terça do Ré, a quinta do Ré e a sétima do Ré, né? Então é quase como se fosse um Ré, só que com baixo na quarta, ou um Fá com baixo na nona. Então, por isso que eu boto ele no meio do caminho. Porque eu penso nele, né, no meio do caminho. Porque
ele pode ser, ele funciona muito bem com uma dominante sem a terça, mas ele também funciona como uma subdominante com o baixo e uma dissonância, né? Com o baixo e uma nota de extensão, né? Então, ele é um acorde interessante mesmo, né? Ele é um acorde diferente. Eu chamo ele de a Suzy depois da meia-noite. Essa eu nunca tinha ouvido, irmão. Não, Legal. essa eu Então, inventei. irmão, vamos lá. Então, vamos falar um pouco das funções num campo harmônico maior, então? Vamos matar essa parada? A gente, então, entendemos Vamos. aí, galera que está assistindo, né, entendeu? A gente, então, tem três funções, praticamente, né? Relaxamento, preparação e tensão, né? Ou os nomes corretos, né? Que seria tônica, subdominante e dominante. Geralmente, o jogo é uma tônica, que depois vem uma subdominante, que é algo que faz com que a gente espera que logo venha uma dominante, né? Que a dominante causa tensão, e essa tensão é resolvida com a tônica. Então fica rodando esse ciclo aí de tensão e relaxamento aí, que faz com que a música tenha movimento, né? Vamos lá, Toca. Como é que como é que você passa os acordes, agora a harmonia funcional aplicada nos acordes? Como é que você fala isso pela primeira vez para os seus alunos? Obviamente que em Dó maior. E eu utilizo essa questão da gente ter, né? Sempre que a gente compara a família ali dos acordes, né? Tipo, Toca, eu não entendo, né? Por que que o quinto grau e também o sétimo grau a gente considera dominante, né? Apesar de a gente conseguir sentir o movimento dominante tônica fazendo apenas a tríade, fazendo Sol e depois Dó maior, né? Se a gente for ver o que realmente causa uma tensão, a presença do trítono é um fator muito importante para a gente ter essa tensão, ter essa sensação de instabilidade, né? E é um intervalo que está presente, tanto no quinto grau, entre a terça maior e a sétima menor, como também no sétimo grau, entre a tônica e a quinta diminuta, né? Então, isso aí já é uma maneira de eu mostrar qual o motivo pelo qual o quinto grau é o dominante, que causa essa tensão, que pode ser substituído pelo sétimo grau, tá? Agora, com relação à tônica, eu sempre falo a questão de, tipo, a gente tem um acorde que seria o ideal de resolução, mas que pode ser também substituído ou pelo terceiro grau ou pelo sexto grau. Então, vamos aplicar aqui. Primeiro grau pode ser substituído ou pelo sexto grau, ou então pelo terceiro grau, Mi menor com sétima menor, justamente por conta da formação do acorde. Se a gente considerar as tétrades, né? Dó, que é formado por Dó, Mi, Sol, Si, se a gente comparar com o terceiro grau, que é Mi, Sol, Si, Ré, de 4 notas, 3 delas estão em comum para os dois acordes. Da mesma forma que se a gente comparar Dó, Mi, Sol, Si com Lá, Dó, Mi, Sol, certo? Não falei na ordem que está aparecendo aqui, mas estou falando na ordem fundamental. Então, já que a gente tem 3 notas em comum nestes acordes, a gente tem uma sonoridade semelhante, porém, obviamente que diferente, né? Já que o primeiro grau é maior, terceiro grau é menor e sexto grau é menor também. Então, eu explico dessa maneira. A gente tem o primeiro grau que tem realmente a função tônica propriamente dita, mas que pode ser substituída ou pelo terceiro grau ou pelo sexto grau, por conta da semelhança de notas, por conta da gente ter de 4 notas, 3 estarem em comum, né? Nesses 3 acordes, né? Uhum. Agora, estarem em comum nas duplas dos acordes, né? Dó e Mi e Dó e Lá. Dó e Mi menor, Dó e Lá menor. Dó e Lá menor. E aí, a expressão é muito semelhante para o que eu chamava de função intermediária, mas agora eu vou acrescentar esse de preparação que você passou aqui para mim. O quarto grau, da mesma forma, nós temos Fá maior, Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó, Mi, e que a gente pode substituir pelo segundo grau, que é Ré, Fá, Lá, Dó. Então, é a mesma coisa. Deixa eu só entender o negócio. Então, você não via a subdominante como uma preparação. Você via como um acorde intermediário. Sim, sim. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu vi isso em vários lugares e eu acabei adotando essa didática.
Entendi. Não, legal. E aí seria o intermediário entre a função de relaxamento e a função de tensão, né? Um acorde ali para É, intermediar porque um e o outro, né? ele resolve? Não, ele não resolve. Ele causa tensão? Não, ele também não causa tensão. Total, Entendeu? total. Então, Da hora. quando eu vi a sensação, que eu adoraria me lembrar da onde que é, mas a pessoa chegou a falar com relação a essa sensação. Pô, se a gente fosse analisar um grau de tensão, né? Se a gente colocasse aqui um polo, que é a tensão, e outro polo, que é a estabilidade, o subdominante, ele tá em qual desses, entendeu? Pô, tá numa função meio Uhum. intermediária. Eu gostei disso, né? Total. E aí, E é parecido com o que eu estava falando, né? Que é a questão é muito do parecido. subdominante para mim. É. Do subdominante não, do SUS, né? Total. Sim, sim, é um E o. acorde que, tipo, função intermediária, ele serve como preparação para que não apareça de cara aquela tensão que é tão grande do trítono ali no acorde dominante. Gostei. Vou somar, vou aderir na Total. minha explicação. Total. Ou algum Muito dia, massa. de novo, a aula de função harmônica, né? Que agora essa aula já está gravada. Agora deixa lá. Você faz uma aula suprema falando sobre. Exatamente. Mas da hora, irmão. Assim, eu praticamente ensino da mesma forma, muito parecido. Alguma coisa ou outra que eu gosto de falar, assim, tipo, por exemplo, o trítono, né? Eu sempre começo falando sobre o trítono, na verdade, né? Eu falo que o que causa essa tensão que a gente está falando, né? Que a gente fala das funções, é o intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, né? Que a gente vai encontrar entre o si e o fá na tonalidade. E aí os únicos acordes, né? Aí isso eu falei igualzinho, os únicos acordes que a gente vai ter esse si e esse fá na estrutura deles. E é importante falar da estrutura, né? Porque porque se a gente for pensar, por exemplo, um ré menor com sexta, vai ter o trítono, né? Entre o fá e o si. É que Então é são importante dentro do lembrar também, né? Tipo, oi? que a gente considera ser os chord notes, né? As notas do acorde, tônica, terça, quinta e Exatamente. sétima. Então, assim, é legal falar, né? Tipo, geralmente essa tensão vai rolar quando? Quando tiver na estrutura do acorde, né? A estrutura principal do acorde, né? Na tétade ou na tríade, esse intervalo aí entre o si e o fá, né? No caso de dó maior. E aí, o que eu falo? A gente vai ter um porquê desse trítono gerar tensão. E assim, eu tenho certeza que se a gente for estudar física, eu tenho certeza que tem uma explicação mais plausível do que a que eu sei. Não tenho dúvida. Mas o que a gente sabe, o que eu sei, né, relacionado ao porquê do trítono gerar tensão? Primeira coisa, a gente sabe que o si é uma nota considerada sensível. Então, assim, é a sensível da escala. Então, esse si, ele dependendo das condições, a gente sente uma necessidade, quando a gente ouve esse sensível, de subir para dó. Né? É como se fosse uma função da nota. Né? A sétima maior em uma escala tende a ter essa vontade de chegar na tonalidade, dependendo das condições. E se tem uma condição que vai fazer com que isso aconteça, é exatamente quando acontece esse trítono. Né? Então, quando rola um trítono acessível, o si, a gente tem essa necessidade de querer que ele suba meio tom ascendente para que a gente consiga essa resolução. E isso tem muito a ver com condução de voz, né? Muito a ver com música erudita. A maioria das coisas que a gente tem, porque a música, como é que acontece? Geralmente as pessoas tocam as coisas, né? Compõem as coisas e depois vai se estudar para entender o que foi feito. Então, assim, se a gente pega Bach, se a gente pega Mozart, se a gente pega esses compositores lá atrás, um dos padrões é o quê? Que quando a gente tinha uma sensível na condução de voz, ou seja, quando eles estavam organizando as vozes de uma orquestra, organizando as vozes de um coral, né? Quando eles tinham essa sensível combinada com o quarto grau, né? Que é o que gera o trítono, Fá e o Si, esse si, né? Essa sétima maior tende a querer se resolver, né? Tende não, né? Acho que, se eu não me engano, sempre vai se resolver ascendente, né? Sempre vai se resolver na tonalidade, tá? Então, assim, a primeira coisa do trítono é que a gente tem que entender que ele tá rolando duas forças. Quando a gente une essas duas notas em um acorde, a gente vai ter essas duas forças. Uma força que é o si, que é sensível, querendo subir para dó, e a segunda força que é o fá. O que acontece com o fá?
O Fá, basicamente, na música erudita, voltando lá atrás de novo, porque a nossa música, por mais que a gente tenha muitas exceções relacionadas a vários aspectos na música popular, a nossa teoria musical veio embasada completamente na música erudita, né? E aí, com o tempo, foi abrindo exceções para a gente ter muita herança da música erudita. E esse Fá, qual que é a ação dele? A gente tem a necessidade que ele desça para Mi, né? No caso, meio tom, mas não é nem por ser meio tom, a gente tem a necessidade que ele desça ascendente, de forma diatônica, ele desça para a próxima nota, né? Em grau conjunto que a gente fala, quando é a próxima nota, né? Então, por que isso acontece? Porque na música erudita, quando a gente tem uma terça em algum acorde, desculpa, quando a gente tem uma sétima em algum acorde, a gente não pode simplesmente colocar a sétima, porque para a música erudita a sétima é uma dissonância, é uma nota difícil de lidar. Então, não importa qual acorde, pode ser um Dó maior com sétima maior. O Si, né, do Dó, Do, Mi, Sol, Si, vai ser uma nota considerada difícil de lidar para a música erudita, para a harmonia tradicional, né? Aquela coisa dos corais de Bach, aquela coisa bem antigona. E assim, com isso, qual que era a forma que a gente conseguia colocar, por exemplo, uma sétima em um acorde? A gente tinha que pegar um acorde anterior, colocar essa nota que a gente queria colocar no próximo acorde, que é difícil de se ouvir, né? Na época era difícil de se ouvir uma sétima. E aí você coloca essa nota no acorde anterior para que ela venha ligada. Então você não ataque a nota, ela venha ligada. Então, por exemplo, supondo que a gente quer fazer um Dó maior com sétima maior. A gente quer pôr o Si. No acorde anterior, a gente precisa que tenha o Si para que a gente consiga ligar. Tá legal? Então, assim, é assim que a gente colocava, só que depois de ligar, a gente tinha o que a gente chama de preparação, suspensão e resolução. É até parecido com a dominante e subdominante, mas não vamos confundir, tá? Mas, assim, depois que a gente ligava, a gente precisava resolver isso para baixo. Precisava resolver isso pro grave, sempre. E resolver pro grave na próxima nota, sem saltar. É assim que eles faziam, é assim que faz com que soe bem. Se você fizer os exercícios de harmonia tradicional, você vai ver que realmente é assim que a gente sente que está dentro da linguagem. E aquela parada, eles primeiro faziam e depois a gente foi estudar. Então, assim, é uma coisa que auditivamente eles perceberam e colocavam nas suas composições. Essa coisa de você quer pôr uma nota difícil, você traz ela ligada e depois desce pro grave. Então, colocando isso na realidade do trítono, quando a gente vai botar, por exemplo, um Sol maior com sétima menor, ele é um acorde que vai ter o trítono na sua estrutura. A terça é Si e a sétima é Fá, né? Trítono. O Si, ele é sensível e ele está em um acorde que tem o Fá. Como eu falei, o Si e o Fá, eles têm esse intervalo de trítono que faz com que a gente tensione. Só que quando o Si está nesse intervalo quando o Si está dentro dessa... Olha o fantasma. Segunda. Enfim, quando o Si ele tá dentro aí dessa ocasião de ter um Fá no mesmo acorde, então esse Si, a gente ouve ele como uma sensível que quer ser resolvida pro Dó. Essa é a primeira força do trítono. Só que o Fá, se a gente está em Sol, ele é uma nota que a gente precisa tratar porque ele é uma sétima. Então a gente precisa que esse Fá venha ligado, só que a gente precisa que ele resolva pro grave. Então a gente precisa que o Si ele suba para Dó e o Fá desça para Mi. Para quê? Para que a gente consiga resolver essa charada aí da sensível, que a gente sente auditivamente a necessidade dessa sensível subir para o Dó, e esse Fá que vem ligado, porque ele é uma nota difícil de se ouvir, na música erudita, a gente precisa que esse Fá desça para Mi para resolver esse problema aí de condição de voz, ou seja, esse problema nos corais, esse problema nas orquestras e tudo mais, né? Então, quando isso acontece, quando a gente tem esse trítono, a gente ouve... Pode perguntar. Quando você fala que esse Fá, tipo, a sétima era uma nota complicada de se digerir em um momento, de um contexto mais erudito. Então, é justamente por conta disso que você toca subdominante para aparecer o Fá, para depois, quando tocar o Sol, o Fá já estava ali. É isso. Exatamente isso. E exatamente isso que eu explico, né? Então, assim, eu tento sacar... o que eu preciso que o meu aluno entenda? Que o trítono, a gente vai ter duas notas que, quando elas estão juntas, e às vezes elas aparecem juntas,
por causa do campo harmônico, né? Quando a gente pilha terças, vai ter acordes que vão estar juntos, vão colocar essas duas notas juntas. Só que cada uma dessas duas notas, a gente tem a vontade de que elas sejam resolvidas. Então, como a gente tem que resolver essas duas notas, é aqui que gera a tensão. Essa tensão do negócio não estar resolvido, que faz com que a gente queira que cada nota vá para um lado. E aí, como é que funciona? Os acordes que a gente tem esse intervalo, a gente considera eles dominantes, por causa que esse intervalo gera tensão. E os acordes que a gente considera tônicas são os intervalos, são os acordes que vão resolver essa tensão. E quais são os acordes que resolvem essa tensão? O acorde que a gente consegue que o Si vá para o Dó e o Fá vá para o Mi. E quais são os acordes que tem esse? O Dó maior, que no caso é o nosso primeiro grau, que é a nossa principal, né? O que a gente mais espera ouvir quando a gente ouve essa tensão. Então a gente vai ter o Dó, Mi, Sol, Si. Então o Si do Sol, né? Do Sol 7, vai para o Dó. E o Fá do Sol 7 vai para o Mi. E fica Dó, Mi, Sol, Si. Bonitão. Ou Sol, Dó, Mi, Sol, né? Enfim, depende do estilo. E o outro acorde que isso acontece é o Lá menor. Que a gente também já vai ter Lá, Dó, Mi, Sol. Então o Si sobe para Dó e o Fá desce para Mi. E ele resolve também essa tensão, né? Claro que a gente tende claro que se enfraquece um pouquinho a cadência, porque nessa outra questão que a gente tem também de resolução é o quê? É o que a gente chama de movimento forte, que é o que você falou do movimento de quartas. Na música erudita, a gente considera movimentos fortes, movimentos de quartas e de quintas entre acordes, porque são movimentos que ajudam a gente para conduzir a voz, aquela coisa de a gente levar cada notinha para o lugar certo. Então, quando a gente pensa o Sol 7, a forma mais perfeita da gente resolver essa tensão é ir para o Dó maior por causa do movimento de quarta. Só que pensando só no trítono, a gente também consegue resolver em Lá menor, só que ele é menos forte do que o Dó, porque não é um movimento forte, entendeu? Será que se a gente tivesse nesse momento de um contexto mais de música erudita, na hora que a gente fosse resolver isso aqui, então, a gente faria aqui? Opa! Isso, exatamente. Tá ouvindo a condição? Olha como é diferente, né? Como soa até de certa forma erudito, entre aspas, só porque a gente resolveu o trítono do jeito certo. Porque a gente tem o costume de colocar aqui, né? Uhum. Não a terça. A gente não resolve na... Exatamente. Mas é porque também na música popular a gente tem várias coisas que a gente não precisa se preocupar mais. Como, por exemplo, botar um Dó maior com sétima maior de cara. A gente não prepara sétima nenhuma. Né? Então, assim... Então a gente tem várias... Hoje em dia a gente tem vários... nosso ouvido, né, tá acostumado a ouvir coisas que antigamente não se era assim, né? Mas se a gente for pegar a raiz de tudo, por que as pessoas assim, tá tudo lá, né? Que foi na época que começou o tonalismo, né? E aí a gente, por mais que agora a gente tenha mais liberdade, a gente ainda tem de herança algumas coisas, né? Então, por mais que a gente não siga mais à risca tudo isso, acredito que seja daí que veio a ideia de todas as tensões, de todas as funções, né? E aí, dito tudo isso, o que sobra? O Sol 7 a gente entendeu, Sol 7 dominante. A gente tem o trítono, esse trítono a gente tem duas forças que querem ser resolvidas, o Si pro Dó, Fá pro Mi. Os acordes que a gente consegue resolver isso, o Dó maior e o Lá menor. Isso aí, perfeitamente, né? Beleza. Aí, o que sobra? A gente tem o Si meio diminuto, o Si meio diminuto também tem o trítono dentro dele. Qual que é a diferença? A diferença é que não está na sétima, está na quinta diminuta. E a quinta diminuta é uma outra nota que a gente precisa tratar na música erudita, porque a quinta diminuta é um intervalo tenso também, tanto quanto a sétima. Então, a regra se aplica do mesmo jeito. A gente precisa que esse Fá venha ligado, né? E precisa que ele resolva no Mi. Então é a mesma coisa. Então, a gente já matou 4 acordes do campo harmônico. O que falta? Ré menor, Fá maior e Si meio diminuto. Não, desculpa. Ré menor, Fá maior e Mi menor. Né? Só falta esses 3 acordes para a gente entender. Ré menor, Fá maior e Mi menor. O Ré menor e o Fá maior é o mais fácil. Já que a gente precisa tratar essas dominantes, a gente precisa de um acorde que tenha Fá. Né? A gente precisa de um acorde que tenha a nota do trítono. Né? A gente precisa que tenha a sétima menor lá do quinto grau ou a quinta diminuta do sétimo grau para que a gente consiga solucionar. Então, dito tudo isso, o que a gente faz? A gente pega a nota... A gente precisa de um acorde que tenha a nota Fá. E os acordes perfeitos para que isso aconteça é o Fá maior
e o Ré menor, porque eles não solucionam o trítono, mas também não tem o trítono neles, né? Eles ficam ali num limbo, então eles ajudam a gente a preparar o trítono, né? Preparar a tensão. E aí só sobra o Mi menor. E o Mi menor é o patinho feio, né? Do campo harmônico, né? Porque, na verdade, a gente considera ele... Oi? Não tem dó. É, total. Então, assim, a gente considera ele o quê? A gente considera ele um relaxamento. Por quê? Porque ele não tem o Fá, ele não tem o trítono para tensionar, ele não tem o Fá para preparar. E ele tem o Mi, que resolve uma parcela a parte principal do trítono, né? Porque o Si, a sensível, a gente auditivamente quer ouvir, a gente quer ouvir a sensível resolvendo no Dó. Só que não é uma regra de condução que isso aconteça. Não é uma regra absoluta que isso aconteça. Agora, o Fá descer para o Mi é uma regra absoluta na música erudita. Você precisa que a resolução, quando a gente liga, né, pensando numa nota difícil, quando a gente liga, a gente precisa que desça para a nota mais grave. Então, ele resolve a parte mais importante, entre aspas, do trítono, mas ele não resolve completamente. Então, ele serve como um acorde de tônica, de relaxamento, porém, ele não é um acorde de relaxamento tão perfeito, né? Tão efetivo, justamente porque ele não consegue resolver todo o trítono. Mano, o Si só não é obrigatoriamente resolvido, o movimento de Si para Dó só não é obrigatório porque existe o Mi menor. Porque se fosse obrigatório, não tinha onde enfiar o menor, velho. Exatamente. O Mi menor, ele é o patinho feio total. E é muito louco, porque até eu, no meu dia a dia, usando, eu sinto uma dificuldade de lidar com o Mi menor. Não sei se você sente isso também. Em qualquer aspecto, improvisar com ele, o jeito, quando coloco ele em alguma música, vira e mexe, ele sempre parece que ele é outra coisa. Não sei se você sente isso. Mas assim, sempre que eu boto ele em Mi, sempre que eu boto ele para substituir o Dó, ele não me soa como um Dó. Ele sempre me atrapalha, né? Tipo, pensando Da mesma forma que a gente tenta substituir o Dó pelo Lá menor e soa diferente pelo fato de ser um acorde menor, tem bastante diferença. Mas assim, causa uma sensação que a gente digere, assim, né? E aí, eu tendo mais agora, tipo, pô, ok, eu sempre ensino. A tônica pode ser substituída pelo 6 e pelo 3. Todas as vezes que eu fazia isso na prática, eu também não digeria com muita facilidade, né? Então... Total, eu ensino também, eu falo, ó, o Mi menor, e eu falo exatamente do jeito que você falou, é que você já falou, eu não repeti, mas assim, eu faço do mesmo jeito que você falou. Eu falo, quando eu vou falar da relativa, eu falo, ó, Dó maior e Lá menor tem essas notas em comum. E eu falo, ó, o Mi menor, a gente pode resolver em Mi menor, porque ele também tem, além da resolução do trítono, ele também tem notas em comum com o Dó. E tanto que se você bota um Mi menor e um Dó no grave, fica Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Que fica um Dó maior que sétima menor e nona. Então, assim, é praticamente o mesmo acorde sem a tônica, né? Então por esse motivo, ele serve como um relaxamento também. Porém, com a ausência da tônica, o trítono não é 100% resolvido, né? Sim, sim, não é 100% resolvido. Mas ó, o Si pro Dó só não é obrigatório. Se não tivesse Mi menor, aí ia ser obrigatório igual o Fá. Com certeza. O Mi menor é tipo o patinho feio. E até, se você for... Olha que merda o Mi menor, né? Se você for parar para pensar, a gente não consegue resolver ele muito bem, né? Ele não serve muito bem. No campo harmônico menor, que daqui a pouco a gente fala das funções, a gente ainda substitui ele por um maior, porque ele também não tem função no Lá menor. No modo grego... O terceiro no modo grego, ele é o frígio. Oi? É, total. E no modo grego, ele é o frígio, e o frígio também é um modo que é menos confortável de usar, porque a gente tem duas notas evitadas, sabe? Então, a gente não, é um modo que a gente não usa nem a segunda e nem a sexta, dependendo do que a gente está fazendo. Então, tipo, é um acorde que praticamente só te dá problema, assim, porque, né, porque a gente não, tem várias coisas que a gente não faz. Inclusive, é muito comum até, na música popular, quando chegar nesse terceiro grau,
o cara harmonizar como se ele fosse dórico. É muito. Claro, isso vai mais, né, mais além, mas é muito normal. Oi? A gente foge do Mi menor, a gente foge do frígio. Ali era para ser frígio, faz um dórico. Exatamente. Quantas vezes você não vê o terceiro grau que tá com a nona maior harmonizado? Você vai ver direto. Gente, Ou, às vezes, botar um mi meio de minuto no lugar dele para ele ser o 2 do 2, né? Você tá lá, tipo, Dó maior. Né? Isso, meu, eu faço direto. Tá aqui, ó, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Lá7, né? Ré menor, Sol 7, Dó. Então fica 1, 2, 3, 5 do 2, 2, 5, 1. Vira e mexe, eu vou fazer Dó maior, né? Se eu estiver harmonizando com dissonâncias, né? Dó maior, Ré menor, o Mi menor, fazer Mi meio de minuto, para que seja o 2 do 2 ao invés de ser o 3 do 1, né? Porque eu acho mais fácil de lidar. Então, direto. Para fazer o 251 menor para cair no 2, né? 251 do 2, o Mi, que seria o frígio lá, você faz vira lócrio. Se você fosse improvisar aí você faz lócrio? Se for esse exemplo, eu faço lócrio. Pode crer. Gabriel, olha aqui em cima, porque para mim, quando eu aperto nesse botão, não aparece. Mas clica aqui no botão ao vivo, vê quantos minutos de live foi. Ó, 50 minutos. Vamos falar, já deu aqui, ó. Vamos falar da harmonia funcional menor e a gente fecha e vai pro seu? Pode ser então, mas será que não vai ser mais 1 hora falando disso? Você me breca, se possível. Mas acho que agora que a gente já introduziu tudo, acho que dá para fazer rapidão. Então tá. Porque ainda, pelo menos a gente tem que falar. Não, com certeza. Ô, Toca, quando você vai falar de campo harmônico menor, harmonia funcional do campo harmônico menor, o que muda? Você sabe me falar? Cara, então, é justamente isso que eu perguntei para você. Eu não passo subdominante, né, em campo harmônico menor, porque eu não faço essa análise tipo de colocar uma hierarquia de tensões. Eu acho isso muito massa quando você explica, assim, sabe? Mas eu falo justamente da questão de haver a necessidade da gente fazer um movimento forte, né, vindo ali de um acorde que tem tensão, que no caso seria um dominante. Entretanto, quando se trata da escala menor, o quinto grau, ele não é maior que o sétima menor, né? Ele é menor. Então, é justamente por conta disso, é aí que eu introduzo também a menor harmônica, só para a gente conseguir que o quinto grau do campo harmônico menor seja um acorde maior com sétima menor. Salve, Saulo, meu irmão! Estamos falando do que nós discutimos e destrinchamos pra caramba ontem na aula suprema, né, Saulo? Saulo me deu um over... Como é que você falou, Saulo? Não é overwork. Enfim, a aula suprema ontem foi das 7 até meia-noite, Gabriel. Eu contei pra você, né? E aí, over delivery? eu postei. Não é over delivery quando quando você buga muito de muito trabalhar, não é overwork. Comenta aqui, Saulo, o que você falou lá. Que deu um burnout. Deu um burnout no Toca por causa da aula suprema. Mas enfim, Saulo, é exatamente o que nós estávamos conversando ontem, que o Gabriel me explicou aqui. Fica aqui, Saulo, que o Gabriel vai falar sobre um negócio interessante, né? Com relação às funções harmônicas dentro do campo harmônico menor. Porque, na verdade, eu faço a consideração com relação à alteração que nós fazemos na escala menor, só para a gente ter um dominante que chama a tônica, né? Que neste caso é um acorde menor. Né? Então, justamente por conta disso... Só um segundo, me ligaram aqui e o Facebook buga quando liga a live e o áudio fica baixinho. Deixa eu pôr o fone e ver se melhora. Tá. Fala alguma coisa, irmão. Salve, irmão. Teste som. 1, 2, 3. Ah, agora tá bom. Vamos tirar o fone, vamos ver se... Alô, alô, Marciano. Aqui beleza. Perfeito. Eu já sei que se alguém me ligar, se alguém te ligar e ficar baixo aí, Toca. Você bota o fone e tira que dá bom. Essa é a técnica. Mas o meu celular não tem entrada de fone. Sério? Que celular é esse? É o iPhone 11.
Não tem? É só Bluetooth? Não, é só aquela entrada. Tipo, existe fone para esse celular, mas aí é aquela entrada do carregador. Caraca, Pode que ser que funcione, doideira. pode ser que funcione, pode ser que funcione. Ok, mas ó, Gabriel, não passo questão de subdominante, dominante tônica. Eu falo que, ó, burguês. Não, Saulo, eu tô dividindo em 12 vezes, velho. Eu nunca dividi nada em 12 vezes, Saulo. E o motivo pelo qual eu peguei, Saulo, foi por causa do. Salve, André, meu irmão! Massa demais. Foi por causa dos Irmão. stories. André, eu quero fazer uma Total. palhetinha do toca de ouvido, igual você fez lá do seu curso. Muito chique. Eu tô até usando aqui. Gabriel, olha só que legal, ó. Olha só que legal isso aqui, ó. Minha mão não tem nada, tá? Ó, tem nada na minha mão. Nem na frente, nem atrás, ó. Ó, aqui, ó. Minha mão não tem nada, ó. Minha mão não tem nada na frente nem atrás. Irmão, Minha mão não tem nada, ó, na frente nem atrás, ó. onde você Você tá já pondo seus viu? palhetes, irmão? Você sabe quando o cara tá fazendo show e tem um monte de palheta enfiada no pedestal de microfone? Sim. Eu tenho esse suporte e fazia muito tempo que eu nem lembrava que eu tinha, né? Porque eu tenho um Ah, microfone. pode pá. Aí eu só coloquei aqui em cima, eu tô guardando a palheta aqui agora. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, hein? Eu Ó, André, eu tô sou. querendo. Eu botava em cima do ampli, mas vira e mexe me lascava, porque às vezes se tava muito alto, a paleta andava e caía no chão, tá ligado? Se você tocar, tirar o médio e o grave, ela para de andar. É, começar a tirar deixar só o agudo. Enfim, É, vamos fica. fechar isso aí então, irmão. Vamos, Oi? vamos. Então vamos lá. Qual que é o grande lance? Agora a gente entendeu que o que faz uma dominante ser dominante. Os principais critérios são ela ter uma como é que fala? Um trítono. Esse trítono ser resolvido, né? Então dentro desse trítono tem que ter a sensível, né? E principalmente a sensível e consequentemente a quarta, né? Por vários motivos. E geralmente, para que isso fique perfeito, a gente precisa que a gente tenha um movimento de quarto grau ou quinto grau para chegar na tônica, né? Para resolver, porque esse é o que a gente chama de movimento forte. No Lá menor, né? Pensando no campo harmônico de Lá menor, a gente tem os trítonos que a gente tem, eles funcionam, a gente consegue resolver em Lá menor, né? O Fá com o Si. Só que quando a gente resolve o Si não é sensível do Lá, ele é sensível do Dó. Então a gente só está afirmando mais uma vez, quando a gente faz esse movimento, que a gente está em Dó maior e não em Lá menor. Para que a gente afirme que a gente tem aí para que a gente afirme que a gente tem aí o Lá menor, como tônica, a gente precisa de um dominante que resolva nele, e não no Dó maior. Então, assim, aí já começa o nosso dilema, porque não tem isso dentro de Lá menor. E aí, onde que seria o lugar mais apropriado de a gente ter uma dominante? No quinto grau. Porque o quinto grau a gente consegue resolver de forma ascendente em uma quarta justa, né? Ô, André, Ó, fez exatamente a pergunta que eu fiz. irmã, o André, esse assunto já foi, mas ó, resposta rápida. Para mim, o SUS ele é menos, ele é menos dominante que a dominante e mais subdominante que a subdominante. Vê aí fala aí o que você acha, deixa aí para nós. E André, a minha resposta para essa pergunta foi que o Susão, que é esse acorde suspenso sem terça, que tem quarta, que tem segunda, que tem nona, né? 11ª e nona, é a Suzy quando passa da meia-noite. Aí vira o Susão, entendeu? É isso que é o Susão. Pronto, Gabriel, pode continuar. É um dominantinho, eu concordo com o André, é um dominantinho. Está certíssimo. É um dominantinho, maravilha, maravilha. Enfim, aí, legal. Então, entendendo isso, se a gente pegar um Mi menor, ele tem uma característica legal que ele poderia resolver em quarta no Lá menor. Só que se a gente pega esse estrutura, a gente tem Mi, Sol, Si, Ré, e aí não tem o trítono, né? A gente precisa que tenha o trítono. Porém, se esse Mi menor fosse maior, aí a gente teria um trítono, a gente teria o Sol sustenido, que é uma sensível, né, de Lá menor, ou seja, ele tem a sétima maior que tem quando está em um momento de trítono,
tende a querer ser resolvida na tônica. Ele tem o acorde Mi maior, ele vai ter o trítono, que é o que a gente precisa para que seja dominante, e ele consegue resolver de forma ascendente, numa quarta justa ascendente, que é o movimento forte que a gente precisa. Então, no campo harmônico menor, o que a gente vai ter? A gente vai ter o trítono de Sol sustenido e Ré, né? Sol sustenido e Ré. Esse Sol sustenido é sensível, então quando a gente ouve esse trítono, a gente quer que resolva em Lá. Então, perfeito, né? O sensível, beleza. E o Ré, a gente quer que ele desça de forma descendente, né? Do mesmo jeito que a gente tinha no outro trítono. Então, esse Ré vai descer para o Dó, né? Ele precisa que desça de forma descendente para a próxima nota. Então, fica perfeito, porque a gente resolve metade do trítono na tônica, no Lá menor, e a outra metade na terça do Lá menor, né? Tônica e terça. Então, resolve o que a gente precisava, que era afirmar que o Lá menor é a nossa tonalidade. Aí, com isso, Gabriel, o que vai mudar? Fale. você faz alguma consideração com relação à sétima do acorde, a sétima de Mi maior com sétima menor, né? A gente tem o Ré. Quando a gente fazia essa resolução maior, ele descia meio tom, né? E agora ele está descendo completo. Você comenta alguma coisa com relação a isso? De leve. A verdade é que o que acontece é que essa regra, diferente da sensível, a sensível a gente precisa que seja meio tom para que ela seja sensível, porque uma sensível é sempre o sétimo grau da escala, sétimo grau maior da escala. Se não for sétimo grau maior, não é sensível. Então, para ele ser sétimo grau maior, ele tem que estar com meio tom da tônica, né? Então, sempre vai ter que ser meio tom. Agora, a outra ponta do trítono não precisa ser meio tom. Por quê? Porque ele está só preparando a sétima, né? No caso, o Ré é a sétima de Mi7, e ele vem preparado. Ele vem ligado com outra nota e ele precisa descer, tem que resolver descendentemente na próxima nota da escala, né? Só que essa próxima não precisa que seja meio tom. Porque essa regra serviria para qualquer sétima do campo harmônico, lá atrás, né, na harmonia tradicional. O André manja mais disso que eu. Se eu falar besteira, André, você me corrige. Mas em qualquer sétima aí, na harmonia tradicional, de Bach e tal, nos corais de Bach, a gente sempre precisava tratar e resolver para baixo, né? Então, por isso que o Ré ele pode resolver em Dó. Porque ele tá aí relacionado com... Não precisa ser meio tom, né? Ele pode ser um tom, contanto que seja a próxima nota grave, né? E aí, com isso, Gabriel, o que muda? Então, ó, diga. Eu tô começando a pegar algumas pistas, tá? Porque levando em consideração que você enfatiza essa questão do subdominante, trazer essa nota de preparação para que não apareça ali o dominante, já estou matando, para que ele apareça ali, né? Não apareça tão abruptamente, né? O subdominante que a gente vai procurar ali no campo harmônico menor, ele tem que trazer esse Ré como uma notinha de preparação, um acorde de preparação. Ah, legal. Gostei. Exatamente. Okay. E aí, quais que vão ser? Dito tudo isso, voltando, o que vai ter de diferente? Agora, a nossa dominante, então, é o Mi7, né? A gente não vai pensar, a gente vai usar ela como dominante do tom. Lá menor é a nossa tônica principal, porque o trítono resolve perfeitamente bem nele. Onde mais o trítono vai se resolver? A gente tem o Sol sustenido e um Ré querendo ir para o Lá e Dó. Outro acorde que vai ter o Lá e Dó vai ser o Fá maior, Fá, Lá, Dó, Mi. Então, o Fá, Lá, Dó, Mi pode ser a nossa segunda tônica. E a gente até estava falando disso na música dos Los Hermanos, não sei se você lembra disso. Que ele resolvia no sexto. Oi? Los Hermanos era sentimental, será? Não, enfim, não lembro. Não lembro, mas eu lembro que tinha uma dominante que resolvia, por exemplo, no caso, é como se tivesse um Mi7 que resolvia no Fá maior. Por quê? Por causa que resolve o trítono. Entendeu? Então agora, na hierarquia de relaxamento, a gente vai ter Lá menor e Fá maior para relaxar. Nesse contexto de harmonia funcional de Lá menor. Aí... Então, beleza. Então a gente tem Lá menor como tônica, Fá maior como tônica, Mi7 como dominante. Continuando. Agora a gente precisa das subdominantes. O que precisa para ser uma subdominante para a gente? Que tem a nota Ré. Quais acordes vão ter a nota Ré para a gente? A gente vai ter o Ré menor. Então o Ré menor vai ser uma subdominante. E a gente vai ter o Si meio diminuto.
Si meio diminuto vai ser agora, antes ele era uma dominante, agora ele é uma subdominante nesse contexto. Porque a gente vai usar ele para ligar essa. E por mais que ele tenha o trítono, ele pode ter o trítono, mas o trítono que ele tem não é o trítono que a gente quer nessa tonalidade. Então ele serve muito melhor como subdominante do Lá menor do que como dominante do Lá menor, entendeu? É porque o... Nossa, isso é muito bizarro, né? Apesar dele ter um trítono, ele tem um trítono que resolve em Dó Mi. E a gente quer resolver em Lá Dó, né? Exatamente, Mas, exatamente. E aí, beleza. Então, a gente tem subdominantes. Oi? não, eu ia falar que... Não, na verdade eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar que como a gente... tendo um ponto de vista de campo harmônico menor, a gente quer resolver no Lá Dó, né? Então, apesar de ter um trítono ali que Exatamente. resolveria... não é no Dó Mi que a gente quer chegar. Beleza, tô pegando. É Legal. isso aí. E aí, então, a gente tem agora Lá como tônica, Si meio diminuto como subdominante, Ré menor como subdominante, Mi7 como dominante. O que faltou aí? E o Fá como tônica também. O que faltou aí? A gente sobrou Sol 7, Mi menor e Dó maior. O Dó maior, a gente acaba caindo naquela regra do Mi menor. Lembra aquela regra do Mi menor? Mi menor a gente não sabia, ele quase resolvia, não resolvia por completo, resolvia sensível, no caso do Dó maior não resolve sensível, não, melhor, não resolvia sensível, né? Mi menor não resolvia sensível, resolvia o outro, e se a gente colocasse o Dó no baixo, virava um Dó maior. Olha esse caso. Dó maior, ele não resolve a sensível, que é o Lá sustenido indo pro Lá, o Sol sustenido indo pro Lá. Mas ele resolve o Ré querendo ir pro Dó. Então é igualzinho o Mi menor, ele resolve isso. Só que não resolve a sensível, que eu falei que não era necessariamente obrigatória, né? Então, quando a gente tem o Dó maior, e outro detalhe, o Dó maior, quando a gente bota o Lá no grave, ele vira um Lá, Dó, Mi, Sol, Si. Lá menor com nona. Lá menor 7 e nona. Então, ele vira uma tônica. Por quê? Porque ele resolve o trítono meio mal, mas resolve. Ele não tem o trítono nele e ele não tem o Ré para preparar para dominante. Então o Dó ele tem função de tônica no menor, porém ele não é a melhor tônica possível. Na verdade, na hierarquia, a gente tem Lá menor, depois vem Fá maior e depois vem Dó maior. E aí sobra no final Sol 7 e Mi menor. E aí o Sol 7 e Mi menor são os mais difíceis de explicar, porque eles não são funcionais para nenhuma das funções do campo harmônico. Mas assim, por exemplo, mas eu costumo falar o quê? Que quando a gente bota. Então, quando a gente bota o Mi menor ou o Sol 7, eu costumo falar que a gente está entrando sei lá, uma região de Dó maior, por exemplo. Porque o Sol 7 não tem como, ele é uma dominante muito forte de Dó maior. Então, quando a gente ouve um Sol 7, mesmo que a gente esteja em Lá menor, a gente sente como se a gente estivesse transitando por uma região de Dó maior. E o Mi menor 7 também, porque se a gente for analisar, ele não tem o trítono, né? Ele dentro dele, ele não tem ele não tem a nota, ele tem a nota Ré, né? Mas seria muito estranho ele mesmo ser uma subdominante, né? Para ele mesmo, né? Mi menor sendo subdominante para o Mi maior, nem daria para fazer isso em condição de voz, então não serve como uma boa subdominante. E ele também não serve como tônica porque ele não resolve o trítono, tá ligado? Então Mas eu falo que tanto o Sol 7. você está Oi. considerando que a gente tem um flerte entre a escala menor e a escala menor harmônica, por isso que você considera uma análise tanto do Mi maior com sétima, como também do Mi menor com sétima, né? É, sim, total. Geralmente a gente acaba. O Mi 7 só, né? A gente não analisa todos os modos, né? Mas o Mi 7 em específico, por causa da questão da cadência, a gente acaba analisando dentro de Lá menor. Porque se não tiver Mi 7, é muito difícil a gente sustentar que a gente está em Lá menor, né? Porque não tem o movimento de tensão e resolução em Lá menor, né? Mas, ô Gabriel, agora, quando você considera a alteração de Sol para Sol sustenido em todos os acordes, ou seja, campo harmônico, menor harmônico, e a gente considera o primeiro grau sendo menor com sétima maior, terceiro grau tem a quinta aumentada, né? Sol fica sustenizado, então Dó maior passa a ter Dó, Mi, Sol sustenido, né? O Mi menor fica o Mi maior, a gente esse, e o último seria o Sol sustenido diminuto que apareceriam. Esses seriam só os 4 acordes que mudariam. Quando você considera o campo harmônico menor harmônico, você também
faz a análise de qual vai ser subdominante, qual vai ser dominante, qual vai ser tônica? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, na verdade, agora que você falou. Porque pra mim, quando você. Não, Nunca parei pra eu, pensar nisso. eu isso, porque, na verdade, agora que a gente está conversando disso, você percebe que a gente só está considerando essa alteração no quinto grau, né? Mas se a gente levar em consideração... Eu acho que no final das contas, a gente acaba não considerando porque a gente só tem tonalidade maior e tonalidade menor, né? A gente não tem uma tonalidade menor harmônica. Tanto que quando rola menor harmônica, tipo assim, a gente está pensando num nível relativamente básico. Mas quando rola a tensão do Lá menor, a gente poderia tensionar, ou seja, gerar essa tensão com outros acordes, por exemplo, do campo harmônico da menor harmônica. Então, por exemplo, se a gente botasse, em vez do Mi7, a gente botasse o Sol diminutão, Sol sustenido diminutão, ele seria uma tensão que resolveria em Lá menor. Se a gente colocasse um Dó maior aumentado, de repente ele poderia soar até como uma tensão para resolver em Lá menor. Quer ver? Ó? Não sei se vai dar pra gente. Mas isso é uma discussão que eu tô pensando. Eu nunca parei para pensar desse jeito que ele tá falando, né? O máximo que eu usava era só o sustenido diminutão para resolver em Lá menor. Né? Agora, por exemplo, se a gente usasse o Dó maior com sétima maior, o Dó maior, Dó aumentado, né? Para resolver no Lá. Por exemplo, ó, Si meio diminuto, não sei se dá para ouvir bem, tá? Mas ó, Si meio diminuto, Dó e Lá. Resolve, entendeu? resolve. Tipo, de certa forma. Então, de certa forma, gera uma tensão só por ter o Sol sustenido, né? Então, eu acho que meio que não vai ter. A gente não vai pensar dessa forma de resolução, porque se eu resolvo no Lá menor com sétima maior, não vai resolver, né? Ó, Mi7. É verdade, vai resolver, vai ficar... E o Lá. Mas resolve até, né? Mas resolve meio estranho. Gabriel, a gente pode pensar assim, lá num contexto de música erudita, eles consideravam uma sétima algo super tenso. E agora a gente meio que fica sem ter certeza absoluta que um acorde menor com sétima maior resolve. Quem sabe daqui 500 anos, para eles não seja óbvio resolver num acorde desse. Total. E outra, mas na música erudita rola uma parada que é a subida cadencial. Porque você já ouviu falar que a escala menor melódica sobe melódica e desce natural? Sim, Já ouviu sim. falar disso, né? Isso também tem a ver com música erudita. Eu preciso trocar uma ideia com o André um dia, porque eu tenho certeza que ele manja muito mais que eu. Ele fez a facu e tal, né? E na facu acaba isso é uma parada que de licenciatura que você tem que estudar, né? Oi? Sabe o que é melhor? Pergunta para o André, que ele te explica em português, e se pedir, ele também pode te explicar em inglês. Então, perfeito. E ele falou que ele era nerdão na faculdade, que fazia tipo tudo muito bem e tal, estudava bastante isso. Então, de repente, eu vou trocar uma ideia com ele para ele esclarecer algumas coisas. Mas assim, a subida da menor melódica é um momento que a gente usa acordes. A gente usa acordes para chegar em Lá. Então, por exemplo, a gente vai botar Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Nesse Fá sustenido, a gente precisa de um acorde da menor melódica que tenha Fá sustenido. Nesse Sol sustenido, a gente precisa de um acorde da menor harmônica que tenha o Sol sustenido e o trítono. Então, meio que abre um pouco mais o leque. Então, a gente usava muito diminuto no cadencial, no momento cadencial em Lá menor, nessa subida da melódica. E aí, quando chegava em Lá menor, retornava ao campo harmônico de Lá menor. Mas esse Fá sustenido, a gente usava o campo harmônico de Lá menor melódica, e no Sol sustenido, a gente usava o campo harmônico da menor harmônica, ou melódica também, né? É um bagulho muito doido, mas aí eu não preciso pensar. Vou refletir bastante e te dar uma resposta. Não, mas essa pergunta Mas é desgraçada. Sim, total. Mas então, só para resumir, e a gente vai fazer a sua live. Então,
no campo harmônico menor. Acordes que relaxam. Lá menor, Fá maior e Dó maior, nessa ordem de hierarquia. Lá menor, Fá maior e Dó maior, né? Primeiro grau, sexto grau e terceiro grau. Aí, acordes subdominantes. Ré menor, quarto grau, ou Si meio diminuto, 2. Na verdade, o Si meio diminuto ele é mais apropriado como subdominante, para que a gente tenha um movimento forte do Si para o Mi e depois do Mi para o Lá. Então, ele é o mais indicado ao 2, 2, 5, 1. Si meio diminuto. E aí, de dominante, a gente tem o Mi7. Aí, o que sobra é o Sol 7 e o Mi menor. E aí, quando esses acordes entram, eu sinto... E aí, isso é uma coisa que eu tô falando agora por mim, já não é mais certeiro, né? Mas assim, quando tem esses acordes Sol 7 ou Mi menor, que ironicamente eles são relativos, eu sinto como se eu tivesse, por um momento, passando pela região de Dó maior, né? Pela região do relativo. Aí, Gabriel, pensa assim, se nós temos aqui uma régua, né? Onde o lado esquerdo da régua é resolução e o lado direito é tensão, aqui no meio está subdominante. Quando você fala que o meio diminuto, né, o segundo grau, ele é mais adequado para fazer a função de subdominante, justamente porque, além de trazer a nota preparada, ele também faz um movimento forte, né? Seja de quarta justa ou então de quinta justa. E aí localiza, tipo, ó, tem o Ré menor e tem o Si meio diminuto, tá? E esse lado aqui é resolução e esse lado é tensão. Aí qual que é a ordem deles aqui? Eu acho que eu não, mais uma coisa que eu nunca parei para pensar, mas eu acho que o Si meio diminuto talvez esteja mais próximo da dominante, né? Já que ele prepara melhor a dominante, não sei. É porque, nesse caso, não é que nem a tônica, que é muito clara. Tipo, pô, com certeza Lá menor vai resolver melhor, né? Mi7 o Lá menor vai resolver melhor a questão do que o Fá maior. Com certeza o Lá menor resolve melhor. Agora, nesse caso das subdominantes, também não é tão forte essa diferença, né? Que nem, voltando para Dó maior. É muito claro que o Sol 7 gera muito mais tensão do que o Si meio diminuto. Agora, qual que prepara melhor, o Ré menor ou o Fá maior? Pensando no movimento forte, é o Ré menor, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão potente quanto a diferença de um relaxamento, né? Você resolver em Dó ou resolver em Lá, ou de uma tensão, né? Que você usa tensionar com Sol e tensionar com Si meio diminuto. A diferença é muito grande desses dois. Agora, entre usar o 2 ou o 4 para ser subdominante, a diferença é pouca, né? A gente tem uma ideia por causa por causa da condução de voz, né? Então é mais fácil conduzir voz quando o movimento é de quarta do que quando o movimento é de segunda, né? Que seria Ré menor para o Mi7 ou Fá para o Sol. É mais difícil você conduzir nesse cenário, mas sonoramente eu não sinto muita diferença na função, né? Não sei o que você acha. Eu também não sei o que eu acho, não. Então, assim, eu não sei, eles ainda são relativos, né? Então é quase o mesmo acorde ainda para ajudar, né? Então eu acho difícil. De repente os dois ficam na mesma régua, né? Então, na verdade, agora a gente falou sobre essa questão, né, de qual ser a função, não no sentido de função harmônica, né, mas tipo, por que ele está ali, né? Se ele está ali para preparar uma nota, e se ele vai fazer um movimento melhor, se for um movimento lá, um movimento forte de quarta justa, parece que não dá para colocar nessa posição de se é mais tenso ou se é mais tenso ou se é mais resolutivo. A gente coloca numa hierarquia de quão bom é esse subdominante, né? Como ele efetua o porquê dele melhor, né? Tipo, a qualidade de efetuar o porquê, né? O quão bom ele é em ser um subdominante, né? Nesse caso. Exatamente. Nossa, mas ele é melhor em ser nós começamos a dar uma viajada um pouco. Total.
Então, acho que matamos, né? Não, matamos sim. Na verdade, eu gostei de saber que tipo, tem dois coringa no campo harmônico menor e tem três tônicas. Exatamente, Dois coringas, exatamente. duas subdominantes. É porque a gente Gabriel, só tem responde, um. Oi. última pergunta. Responde aqui. Qual que vai ser o assunto da minha live lá no meu Insta? E, irmão, a gente pode tirar a dúvida da galera. A gente pode. Maravilha, pode ser sim. Ou a gente pensa aí. Vamos pensar lá. Mais fácil. A gente pensa lá, eu faço um acorde aqui, aí a gente já tem assunto para a noite inteira. Então, fechou. Valeu, Toca. Obrigado aí por todo mundo que assistiu o podcast 5x12. Espero que tenha ajudado aí com esse lance da harmonia funcional. E agora a gente vai para uma outra live aí com o Toca. Enfim, valeu, galera. Até daqui 10 segundos. Falou! Tamo junto! Vamos sempre em frente. Até mais, gente. Valeu.